Oi, galera, voltamos com o nosso terceiro bloco, né? Última parte aqui sobre a ação rescisória. Vamos discutir um pouquinho sobre a citação, né? Eu finalizei o bloco passado dizendo que a gente tem a petição inicial. Se não houver emenda, o réu precisa ser citado na ação rescisória para apresentar defesa, né? Além disso, se houver emenda da petição inicial, o réu também vai ter direito de complementar, enfim. Então a gente vai falar sobre isso, sobre as razões finais. Não é sustentação oral, né? Muito embora a ação rescisória tramite no tribunal, a gente não vai ter sustentação oral, mas sim razão final. A possibilidade de haver instrução, né, dentro da ação rescisória, e aí a discussão do prazo decadencial de ação rescisória também. Que prazo eu tenho para propor essa ação rescisória? Ele é decadencial porque, uma vez ultrapassado, né, o direito efetivamente aí ele é perdido, o nosso direito de ação com o intuito de se romper coisa julgada, tá bom? Então, olha só. Vamos começar aqui falando sobre a possibilidade de cumprimento da decisão rescindenda e a citação, né? Então, olha só, o 969, ele vai dizer para a gente que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, tá? Ressalvada a concessão de tutela provisória. Como assim, professora? No próximo semestre, a gente vai entender que, uma vez que as decisões judiciais são proferidas, né, pode haver duas formas de cumprimento dessa decisão. Ou ela pode ser voluntária, a parte voluntariamente ali vai cumprir o que o juiz, o que o judiciário determinou, ou involuntária, né? E aí o judiciário ele tem medidas para fazer com que as decisões que ele proferiu sejam cumpridas, tá bom? E aí, gente, esse cumprimento é o que fala o artigo 999. Ele está dizendo assim, ó, uma sentença foi proferida, ela transitou em julgado, mas eu tenho uma prova nova que pode mudar esse julgamento. Vou fazer uma ação rescisória. A pergunta: enquanto essa ação rescisória ela tramita, eu posso fazer com que a sentença produza seus efeitos? Sim, exceto se eu não tiver feito uma ação rescisória com pedido de tutela provisória. Porque se eu fiz uma ação rescisória com pedido de tutela provisória, e esse pedido de tutela provisória é justamente impedir que a decisão rescindenda, que no nosso exemplo é a sentença, tá? E aí eu pedi para a decisão rescindenda por tutela provisória não produzir seus efeitos. É como se fosse a aplicação de um efetivo efeito suspensivo, tá? Aí nesse caso, né, não haverá cumprimento da decisão rescindenda, ok? Além disso, em relação à citação, ó, o relator ordena a citação do réu. Por que o relator, professor? Porque lembre que toda ação rescisória será julgada por um tribunal. E lá escolhe-se, né, pelo sorteio o primeiro relator, que vai fazer o relatório, certo? E aí esse relator ele tem poder ordinatório, inclusive de intimar, né, e de proceder com citação do réu para que ele tenha prazo. Qual é o prazo? O relator é quem determina. No mínimo 15, no máximo 30, né, para ele apresentar a resposta à ação rescisória, tá? Que pode ser na forma de contestação. Tá bom? Observar-se no que couber o procedimento comum. Depois que passa esse prazo aí, observa-se no que couber o procedimento comum. Então, lá no tribunal, a gente sabe que o procedimento comum ele vai seguir o do relator, que faz o relatório, vai para a secretaria, né? Da secretaria vai lá para a fase de julgamento, né? Incluindo o fato de julgamento, tal. Mas tem ainda a possibilidade da instrução, tá? Que a gente vê aqui, ó, o processamento, né, da ação rescisória e a instrução probatória. Vejam, na ação rescisória, devolvidos os autos pelo relator, né? Então, o relator estava com os autos, fez o relatório, fez seu voto, citou o réu apresentou a contestação, a secretaria, do tribunal expedirá cópias do relatório e as distribuirá entre os juízes que compuserem o órgão componente para o julgamento, tá? A escolha do relator recairá sempre que possível em juiz que não haja participado do julgamento rescindendo, ou seja, do julgamento da decisão que agora é objeto de ação rescisória, tá? Sempre que possível o relator será diferente.
daquele que foi o relator da decisão rescisória, tá? Rescindenda, na verdade. Ok? E a instrução, ó, se os fatos alegados pelas partes dependerem de prova, o relator poderá delegar a competência ao órgão que proferiu a decisão rescindenda, fixando 1 a 3 meses para a devolução dos autos. Então, faz sua carta de ordem, tá? Emite-se a carta de ordem. Para essa carta de ordem, aquele órgão que foi responsável por proferir a decisão rescindenda, ele vai proceder com a coleta lá da produção probatória, tá bom? E aí, ó, razões finais e decisão, né? A decisão aí da ação rescisória. Concluída a instrução, será aberta vista ao autor e ao réu para razões finais, tá? É como se fossem as alegações finais aqui, tá bom, gente? Escritas, tá bom? No prazo de 10 dias. E, posteriormente, né, os autos serão concluídos ao relator, procedentes ao julgamento pelo órgão competente, tá? Então, o relator volta e coloca em julgamento aí, pelo órgão competente, a ação rescisória. Julgando procedente o pedido, ó, a gente vai voltar aqui para aquela questão da multa, tá? Então, julgando procedente o pedido, o tribunal rescindirá a decisão. Então, a decisão fica rescindida, tá? Profere, se for o caso, novo julgamento, dá uma nova decisão para o caso e determina a devolução do depósito que se refere ao inciso 2 do 968, aquele 5% sobre o valor da causa. Devolve-se para o autor da ação rescisória, se ele ganhar. Mas, se ele perder, né, por unanimidade, então, por unanimidade, sendo inadmissível e improcedente o pedido, o tribunal determinará a reversão daquele valor em favor do réu, fica a título de multa, a gente já sabe, né? A importância do depósito sem prejuízo do parágrafo 2º do artigo 82, né? Que é os ônus sucumbenciais, que normalmente já se tem contra aquele que perdeu. Então, essa multa mais os ônus sucumbenciais, tá certo, gente? E o prazo decadencial, tá? Em quanto tempo a gente pode propor a ação rescisória? É de 2 anos. E o termo inicial, professora? Eu começo a contar de quando? Ora, da última decisão proferida no processo. E aí tem uma súmula do STJ, súmula 401, tá? Que dá uma interpretação para essa frase, da última decisão proferida no processo, né? É da última decisão proferida no processo da qual não cabe mais recurso, certo? Porque tem que ter transitado em julgado. E aí transita em julgado quando não se cabe mais recurso, certo? Então, dessa última decisão aí que tenha transitado em julgado, da qual não se caiba mais recurso, começa a contabilizar os 2 anos para que eu possa fazer a propositura da ação rescisória, tá? Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo que se refere no caput, quando expirar durante férias forenses, recesso, feriado ou em dia que não houver expediente forense, tá? Pela contabilização dos prazos em dias úteis, se eu encerro, né, o meu prazo de 2 anos em algum desses momentos, prorroga-se o seu final para o dia útil subsequente. Se fundada no inciso 7 do 966, ou seja, se eu pedir a ação rescisória com base na existência de prova nova, tá? O prazo decadencial aí não é mais de 2 anos, tá certo? O prazo decadencial aí é de 5 anos, tá bom? Então, o termo inicial, né, será a data da descoberta da prova nova. Então, não é da data da última decisão, e sim do momento em que eu descobri a existência da prova nova, certo? E aí, prazo máximo de 5 anos, contado do trânsito em julgado da decisão proferida no processo, certo? Tranquilo, gente? Então, o termo inicial, veja bem, eu fiz a ação rescisória com base em prova nova, o prazo máximo é de 5 anos, tá? Contabilizado aí a partir da descoberta da prova nova, tá? E aí contando-se também, né, o trânsito em julgado da última decisão proferida do processo. Então, é o prazo final, tá? Aí da contagem da última decisão. E para a gente fechar, quando a gente tem ação rescisória com base na simulação ou colusão das partes,
o prazo começa a contar para o terceiro prejudicado ou para o MP, que são competentes à propositura de ação rescisória com base nessa hipótese, tá? E aí começa a contar o prazo, que é de 2 anos, tá, gente? Começa a partir do momento em que se teve ciência, conhecimento da simulação da colusão. Então, resumindo, prazo de regra geral da ação rescisória, 2 anos contabilizados da última decisão no processo que transitou em julgado, tá? Se a ação rescisória ela é feita pelo Ministério Público ou pelo terceiro interessado com fundamento, né, na existência de simulação ou colusão, também é de 2 anos o prazo, mas a contagem se dá da data em que se teve conhecimento da existência dessa colusão ou simulação. E, por fim, se o fundamento da minha ação rescisória foi a existência de uma prova nova, o prazo decadencial é de 5 anos, tá? O termo inicial se dá da existência da prova nova e conta-se esses 5 anos, né? Aí também finalizando com o trânsito julgado da última decisão, tá bom? Acho que a gente encerra por aqui, tá, galera? A gente vai entrando em contato, tá? Nos próximos dias aí para ir finalizando as nossas atividades avaliativas, conforme o cronograma que eu já disponibilizei para vocês, tá? Qualquer coisa a gente conversa, dúvidas podem me mandar lá no grupo, pelo sistema, por e-mail, e a gente vai tentando sanar aí todas essas pendências que ficam e tenham uma ótima semana, tá? Até mais, tchau, tchau!